Boa tarde a todos. Boa tarde. Bom, estamos iniciando agora o 7º painel e o último. O painel se chama Nova Fontes de Dados. Nós vamos ter 2 apresentações do IPEA e uma da UNB. E eu gostaria de chamar agora o Alexandre Sami de Castro. Ele é doutor em Economia pela FGV. O autor também é técnico de planejamento e pesquisa do IPEA, atuando na área de economia institucional, direito e economia, e como coordenador do IPEA JUS. E o título da apresentação dele é Aferição Rápida das Condições Econômicas com base em registros jurídicos. Por favor, dê uma salva de palmas para o apresentador. Como é que Maximiliano? Boa tarde. Eu queria agradecer ao TCU e parabenizar pelo evento. E é realmente muito importante a qualidade também dos trabalhos que eu assisti aqui ontem e hoje é muito alta, e então fica registrado aqui. Bom, eu vou falar sobre um projeto de construção de um banco de dados que é uma novidade assim, para a área econômica. Tá? Então, é a aferição rápida das condições econômicas com base em registros judiciários. Esse projeto está entrando já praticamente no 3º ano, e eu vou falar das dificuldades e dos resultados. Né? Bom, isso aqui é só um sumário da apresentação. Eu vou falar da motivação do projeto, o que são esses indicadores. Depois eu vou falar um pouco do sistema que produz o dado. Né? Eu acho que esse projeto se divide na produção do dado e depois numa parte toda de análise e modelagem de dados. Né? E falar das extensões também, do que a gente ainda tem para fazer pela frente. Bom, o objetivo é a construção de um sistema de informações baseado em registros do movimento judiciário. Né? Então, esse movimento judiciário nada mais é do que o volume é o movimento forense, né, de uma comarca, é o número de processos judiciais distribuídos numa determinada data, né, o fluxo de processos entrados no tribunal. Então, o foco desse projeto, especificamente, é em classes processuais associadas às condições do mercado de crédito, e condições econômicas em geral. Né? Então, um exemplo básico seria uma execução, né, de um título extrajudicial, por exemplo, uma promissória, ou qualquer outro instrumento do mercado de crédito, bancário ou não bancário. Né? E também outros processos, outros tipos de processos também guardam relação com o ciclo econômico, como busca, apreensão, alienação fiduciária, ou processos de execução de alimentos, e uma série de outros classes ou assuntos processuais. Então, esse projeto se insere numa iniciativa mais ampla, que a gente denomina IPEA JUS, que é um sistema para a gente mapear processos judiciais, analisar o conteúdo de informação. Né? Trata-se de dados semi-estruturados ou até não estruturados, né? Sentenças, todas as decisões, né, que estão em linguagem natural. A gente precisa tratar tudo isso para poder ter um dado, né, devidamente codificado, classificado, pronto para poder implementar métodos e responder perguntas relevantes em política pública, em desenho institucional. Né, a gente observa que muitas reformas institucionais são feitas sem o devido, digamos, embasamento em dados, né, e não porque faltam dados, né, falta algum tipo de iniciativa para ter um acompanhamento dos dados que existem. Né?
Então, esse é o objetivo do projeto. Na verdade, esses indicadores econômicos surgiram de forma incidental, no contexto do IPEA-JUST, que é esse sistema, esse banco de dados que tem mais de 50 tabelas, que basicamente é desenhado para abrigar qualquer processo judicial. Surgiu de forma incidental porque a gente começou a fazer esse projeto para construir um banco de processos de falência no Brasil. E aí eu vi que ia demorar muito tempo e eu via que, ao mesmo tempo, a gente tinha uma grande quantidade de informação ali na frente, assim, e dava uma certa frustração de a gente saber que ainda ia precisar de muito tempo para dar o tratamento devido aos dados para poder produzir uma pesquisa, né? Então foi que eu pensei, por que a gente não pega e conta esses processos aqui, faz uma coisa, digamos, macro, né? Tentar fazer um estudo, uma análise macroeconômica, em vez de ter que tratar o microdado, né? A exaustão é um processo custoso, para só daqui a um tempo a gente poder ter um produto. E aí eu acho que a coisa evoluiu e eu acho que está dando certo. Bom, então a motivação é que a aferição rápida, né, tempestiva das condições econômicas é um desafio, é um problema, né, internacional. A gente vê isso no debate de policy, na literatura internacional. E como vocês devem saber, os indicadores tradicionais do IBGE, do Banco Central, do Ministério do Trabalho, etc., tem uma defasagem, né, grande entre o período de apuração e a divulgação do dado, né? Então, isso traz alguma incerteza, né, para os agentes econômicos em geral, inclusive dentro do governo. Então, acredito que seja relevante a gente buscar indicadores alternativos e tempestivos, e o caso específico do movimento judiciário, ele é um indicador apurado, pode ser apurado diariamente, e com a defasagem de poucas horas, né? Assim que o diário oficial é publicado, você roda o sistema. Demora um pouco, né? Mas acho que poucas horas a gente tem os resultados. Então, eu vou ser breve aqui nessa... Tem uma literatura, né, internacional que fala sobre a utilização de dados não convencionais para estudar política pública. Então, tem estudo de concentração de renda, Google Trends, atividade econômica, uma série de artigos relevantes na literatura internacional. O projeto do Cavaggio, da inflação na internet, enfim. E o que eu não vou apresentar aqui, não vou apresentar resultados específicos, testes estatísticos, etc., mas tem uma nota, um paper, um working paper, que já tem um ano agora, que tem os resultados para quem tiver interesse em olhar mais a fundo. Eu vou mais apresentar aqui o sistema e o dado que a gente produz, né? Então, eu acho que, só para concluir a motivação, os custos de desenvolvimento são relativamente baixos, né? Eu acho em relação ao benefício potencial que existe. Então, um exemplo meio óbvio, né? Quer dizer, acho que se a gente puder contribuir para a aferição mais precisa, tempestiva da atividade econômica, já é uma contribuição importante, por exemplo, para a política monetária. E, enfim, mas também acho que o sistema que permite a gente mapear e entender o resultado dos processos, ou as probabilidades de sucesso dos processos, pode contribuir para outras áreas de política pública, né? Na área fiscal, passivos contingentes, segurança pública, diversas áreas, né? Então, acho que o Big Data, os registros judiciários são um Big Data que muito pouco explorado até o momento. Bom, então, eu vou mostrar um pouco os dados e depois eu falo do sistema, né? Então, aqui a gente tem a linha mais escura, é um dado de inadimplência do Banco Central, de pessoas
pessoa jurídica, e a linha pontilhada é um dado da execução de títulos extrajudiciais, a contagem dos processos. Tá? Então, isso é um dado bruto, não tem nenhum tipo de tratamento, é a contagem diária, a gente agrega mensalmente. Isso é só para demonstrar que tem alguma correlação. Obviamente que gráficos podem causar ilusão, mas a gente tem alguns testes lá naquela referência, testes estatísticos, né, que buscam demonstrar que esses indicadores contribuem para melhorar a capacidade preditiva do modelo, quer dizer, reduzir a variância do erro de previsão do modelo. Né? Então, tem testes nesse sentido, e os testes preliminares apontam na direção positiva. Isso aqui, por exemplo, é desemprego, IBGE e execução de alimentos. Tá? Esse sistema está funcionando, esqueci de dizer, mas é importante, somente para São Paulo. Ele já está em produção para São Paulo. A gente já gera esses indicadores diariamente para São Paulo. Então, isso aqui são execuções de alimento, a linha pontilhada, e a linha preta é a taxa de desemprego, São Paulo. Aqui tem PIB em São Paulo e ações de compra e venda, tá, no assunto compra e venda. Aqui a gente tem movimento judiciário, a gente conta o número de bancos no polo ativo, né, quer dizer, basicamente são bancos executando contratos contra pessoas físicas ou jurídicas, e a taxa de juros, CDI, que seria um indicador indireto das condições do mercado de crédito. Aqui a gente tem, por exemplo, na linha preta, a inadimplência do Banco Central. A linha pontilhada, a gente apresenta o valor médio das execuções de títulos extrajudiciais. Aqui já é um indicador que vai além de simplesmente, não é um indicador de contagem dos processos, mas sim um indicador que calcula o valor médio das execuções. Tá? Então, uma execução de um título pode ser de R$500 ou pode ser de 50 milhões ou mais. Né? Então, tem uma distribuição que é bastante assimétrica, tem valores extremos. Então, uma etapa desse indicador é pegar o universo naquela classe, por exemplo, títulos executivos, pegar uma amostra aleatória, e aí a gente vai no microdado, pega o valor do título, e aí a gente calcula um indicador do valor médio das execuções. Né? Quer dizer, isso acho que é um hard data, né? Não é uma proxy, nada, é um dado que tem um significado próprio, né? E é um dado que a gente pode produzir rapidamente, né? Independentemente dele contribuir ou não para você melhorar a capacidade preditiva do modelo estatístico, né? O modelo de previsão, ele por si só é um indicador relevante. Então, aqui é um indicador de instrumentos do mercado de crédito, por exemplo, notas promissórias. Tá? Aqui seria um indicador de também outro instrumento, que é a cédula de crédito bancário. Tá? Aqui é mais para ilustrar como é que é o dado bruto. Né? Esse dado tem uns spikes, né? tem uns valores extremos, mas a gente pode, quer dizer, é válido pensar tratamentos aí para esse tipo de problema. Aquela descontinuidade na série é porque, a partir de um certo momento para trás, o tribunal não classificava corretamente os instrumentos de crédito, né, que são, do ponto de vista da justiça, são assuntos processuais. A classe é execução de título extrajudicial e o assunto é promissória, cédula de crédito bancário, duplicata, mútuo. Né, então, todos esses são os dados diários. Tá? É apenas com o intuito de ilustrar para vocês o que o sistema gera. Tá?
Aqui, já na Justiça do Trabalho, eu até fiquei na dúvida se eu incluí ou não esse slide, porque aqui não é time series, né, não é série temporal, é um dado em longitudinal, né. Os pontinhos são as varas judiciais em todo o Brasil, são 800, eu acho. E aí a gente tem os indicadores do mercado de trabalho, por exemplo, na parte inferior à direita, os casos novos, como proporção da PEA, né, e eles crescem, eles são positivamente correlacionados com a turbulência no mercado de trabalho. Então, aqui eu estou mostrando, de alguma forma, que os indicadores judiciários da Justiça do Trabalho têm uma forte também correlação com os indicadores do mercado de trabalho. Bom, aqui continua, são mais dados aqui diários, mais para terem uma visão geral do que é o dado que a gente produz. Esses dados eles têm oscilações assim de ano após ano. Ali parece tudo muito flat, a curva está parecendo que não oscila porque tem valores extremos, então a questão de ajuste aí no gráfico, né? Mas quando a gente pega isso aí e coloca num dado mensal, ele fica mais bem comportado e apresenta oscilações aí que acompanham a atividade econômica. Então, bom, agora eu vou falar um pouco do sistema. Então, de forma bastante heurística, o sistema ele faz o download dos cadernos do Diário da Justiça Eletrônica em São Paulo, ele converte PDF para texto, aí ele extrai as listas de distribuição, né? A lista de distribuição ela contém informação ela tem o NPU, o número do processo, a classe, ela tem as partes e advogados, né? Então, a gente joga tudo isso no banco de dados, uma tabela separada, e aí a gente faz a contagem das classes. A gente agora está rodando o sistema novamente para pegar não só essas classes ligadas ao mercado de crédito, mas a gente vai pegar todo o universo, todos os processos distribuídos num dado dia no tribunal. E a gente vai fazer isso desde 2001 até o presente. Então, a gente tem a identificação da parte também, que é uma parte do sistema que é mais complicada. A gente tem que atribuir a gente gostaria de atribuir um CNPJ para cada parte, né? Porque isso é o que permite, isso é a chave que vai permitir a gente fazer um pareamento, né? Fazer juntar com outros bancos de dados, né? Outros registros administrativos. Então, a gente já fez um trabalho bastante extenso aqui para tratar esse problema. A gente buscou toda a RAIS do Ministério do Trabalho, a gente buscou dentro do Tribunal de Justiça mais de 17 milhões e meio de CNPJs. A gente armazenou toda a informação que a gente conseguiu coletar com relação aos processos nesse CNPJ. E isso vai ajudar a gente a identificar processos no futuro, né? Porque o freguês da justiça, em geral, ele está lá sempre, né? Ele não vai uma vez ou outra, ele se repete, e a gente pode observar isso em falências. A empresa, quando a sua falência é decretada, a recuperação judicial é pedida, essa empresa já tem uma série de execuções de títulos e uma série de processos, em geral, como requerido. Então, a gente consegue, isso facilita a identificação. Então, a gente, com base nessas informações da tabela de distribuição, a gente consegue fazer, e com base na identificação do CNPJ, a gente tenta fazer extratos para os índices. Essa vai ser a nova versão, que não está aqui ainda, mas é pegar esses índices agregados e estratificar, né, por crédito bancário ou não bancário, setor de atividade econômica, né? A gente tem uma série de possibilidades aí que a gente pode criar extratos se a gente conseguir identificar adequadamente as partes. E naturalmente, que esse processo, esse banco, os dados eles têm uma referência geográfica, né? O número do processo ele contém informação.
o órgão judiciário, são os 4 últimos dígitos do número, e basicamente para a Justiça Estadual é a comarca, né? Então, a gente pode também gerar dados por comarca. Então, você ter atividade econômica tempestivamente e regionalmente, acho que também é um adicional aí, é uma vantagem interessante. Bom, então, o movimento judiciário, a gente tem uma série de classes que a gente pode extrair os processos na parte, naquelas classes que estão associadas com o ciclo econômico. Essas são algumas das classes que devem ter relevância. Então, a gente, como eu já falei, a nova versão do sistema vai abrigar todas as classes processuais, cíveis e criminais, fazenda pública. Então, a gente fica com uma ferramenta bastante poderosa para estudar processos e gerar amostras aleatórias. A gente não necessariamente precisa estar o tempo todo, né, trabalhando com o universo, mas a gente, tendo esses registros, a gente consegue produzir amostras representativas para os recortes que a gente de interesse. Tá? Então, eu vou concluir em 1 minuto, meu tempo já esgotou, mas basicamente vale ressaltar que todos os dados utilizados aqui são dados abertos, e trata-se do Diário da Justiça de São Paulo e do Sistema de Acompanhamento Processual de São Paulo, que é o SAG. O período é 2001-2017, começa em 2001 porque 2001 é quando o Diário de Justiça passa a ser conversível para texto sem a necessidade de utilizar uma ferramenta de OCR, né, uma coisa que é muito mais complicado de fazer. Então, todo esse dado que é produzido, a gente já está trabalhando na modelagem. Tá? Eu acho que são tópicos aqui que já foram... são ferramentas que já foram abordadas aqui, inclusive, ao longo desses 2 dias. Eu não vou entrar em detalhes, mas acho que tem particularmente o MIDAS, que são modelos de frequência mista, pode ser interessante, já foram utilizadas na área de previsão. Por exemplo, você quer prever uma série que é mensal, produção industrial, e aí você pode utilizar dados de preços de ativos, por exemplo, listados em bolsa de valores, etc. Enfim, dados de alta frequência, né, que são publicados diariamente, e esses modelos utilizam dados em alta frequência para prever agregados que têm uma frequência menor. Então, a gente está trabalhando em várias frentes para testar esses métodos em cima dos dados que a gente está produzindo. Então, as extensões são já falei, de outras classes, outras esferas da justiça, né? A gente pode trabalhar outras esferas, como a Federal do Trabalho. E por fim, só para mencionar, esse sistema EPE-Ajuste está nos ajudando com outros projetos, né? Um deles é a análise das falências e recuperação judicial, mapeamento de BPC na área de benefícios previdenciários, judicialização da saúde na esfera federal, algumas pesquisas na área criminal também a gente está trabalhando em São Paulo, e a gente também está utilizando esses dados para fazer pesquisas sobre o impacto de mudanças de procedimentos, né, de leis específicas ou do Código de Processo Civil sobre os resultados dos processos judiciais, em termos da duração e do resultado final das ações. Então, queria agradecer e muito obrigado.